A gente sempre diz que o que Deus tem para nós, o que Deus tem para a minha vida e para a tua vida, tudo que Deus tem para nós está baseado em princípios. E que nós podemos quebrar regras, mas não podemos quebrar princípios. Porque é assim que Deus trabalha. Toda a obra do Senhor está baseada em cima de princípios. Salmo 112. Você trouxe Bíblia aí? Quem trouxe Bíblia, diga amém. Quem trouxe smartphone, laptop, iPhone, iPad, diga amém também. Eu estou com a Bíblia da mulher ainda. Acho que eu vou tomar posse dessa Bíblia. Não. A minha está em algum lugar. Salmo 112. Vamos lá. Louvai ao Senhor. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, porque em seus mandamentos tem grande prazer. Vamos ler. Espera aí, segura. Volta lá. Vamos ler todos nós esse versículo? Louvai ao Senhor. Bem-aventurado. Isso. O salmista está dizendo assim, louve ao Senhor. O homem que é abençoado, o homem que é próspero, é o homem que ama ao Senhor, que teme ao Senhor. Temer é amar. Mas presta atenção que tem uma vírgula. Quem gosta de Bíblia, diga amém. Bem-aventurado, próspero, é o homem que ama ao Senhor e que também tem grande prazer, ama os seus mandamentos. Eu posso amar a Deus e posso não amar os seus mandamentos. É isso que o salmista está dizendo. O versículo está dividido por isso. Porque bem-aventurado é quem ama ao Senhor e que também ama os seus princípios, os seus mandamentos. Ele está dizendo, próspero, abençoado, feliz é aquele que ama a Deus, mas que também ama os seus princípios. Eu posso amar alguém e não amar os seus princípios? Claro que sim. A gente muitas vezes, quem tem pai aqui, levanta a mão ainda, tem pai, tem mãe, deixa eu ver, isso, abaixa a mão. Você ama seu pai e sua mãe? Ama. Mas o difícil muitas vezes é o quê? Amar os princípios deles, as regras, as colocações, os conselhos, as imposições. Muitas vezes nós dizemos que amamos aqueles que estão perto de nós, mas aí quando parte para o princípio de obedecer aquilo que nos é colocado por aqueles que nós dizemos que amamos, aí paira a maior dificuldade para nós. O que mais nós vemos é isso. Eu amo meu pai, eu amo minha mãe, eu amo meu esposo, minha esposa, eu amo, mas o mais difícil muitas vezes é entender os princípios que ele coloca. Muitas vezes o mais difícil é obedecer os conselhos que ele impõe. E muitas vezes, irmão, com Deus a gente também trata dessa maneira. Porque se a gente falar aqui agora, levanta a mão quem ama a Deus, todos nós vamos levantar a mão. Mas aí levanta a mão quem ama os princípios de Deus. Porque daí você vai ter que fazer uma autoanálise. Você vai ter que olhar para dentro de você e não levantar a sua mão de ímpeto, dizendo eu amo os princípios, porque muitas vezes são esses que nós estamos quebrando dentro da palavra do Senhor. Porque o versículo 2, põe o versículo 2, vai dizer que aquele que é bem-aventurado, ele vai dar o sinônimo de quem é esse bem-aventurado, quem é esse de sucesso. Olha o versículo 2, o que está escrito. Versículo 2. Senão nós não vamos chegar no final. Eu vou até meia-noite hoje. A sua descendência será poderosa na terra,
a geração dos justos será abençoada. Olha o 3: fazenda e riqueza haverá na sua casa, e a sua justiça permanecerá para sempre. Deus está dizendo assim, ó: aquele que me ama e que ama os meus princípios, que ama os meus mandamentos, as suas gerações serão abençoadas, a sua casa será próspera, tudo que você colocar a mão será abençoado. Mas existem condições. Eu não posso só amar a Deus, dizer que amo a Deus, eu preciso dizer que amo os princípios. Sabe, a pastora acabou de falar aqui sobre dízimo e oferta, e essa é uma área que os crentes têm mais dificuldade para lidar. É com a questão do dinheiro, é com a questão de ofertar, de dizimar na casa do Senhor. Mas isso é um princípio. Trazei à casa do Senhor os dízimos. E eu muitas vezes tenho dificuldade de entender esses 10% que Deus fala para mim devolver. Não é entregar, é devolver para Ele. Mas como que eu quero que na minha fazenda haja riqueza, que a minha casa, que as gerações que virão sobre mim sejam abençoadas, se eu tenho dificuldade para lidar com esse mandamento? Mas aí eu digo que eu amo a Deus. Eu amo a Deus, eu só não consigo obedecer. A gente acabou aqui de participar da oferta, a gente acabou de participar do louvor. Eu louvo a Deus, sim, eu louvo a Deus, mas eu louvo a Deus porque eu gosto de louvor, ou eu louvo a Deus porque esse é um princípio que está na palavra? Ei, olhe para mim, presta atenção, foca aqui, senão o diabo vai roubar você. Eu louvo porque eu gosto de louvor, ou eu louvo a Deus porque esse é um princípio bíblico que está lá? Todo ser que respira, louve ao Senhor. E aí nós vamos ter uma dificuldade de entender isso. Presta atenção, para que você entenda o que Deus quer falar ao teu coração hoje. Era outra coisa, mas vamos nessa. Por que a gente louva? Porque a maioria vai dizer que louva porque gosta. Eu estou no louvor, no ministério de louvor, porque eu gosto. Mas você não deve estar nesse ministério só porque você gosta de música, ou porque você gosta de teclado, ou porque você gosta de violão, ou porque você gosta de bateria. Você não tem que estar nesse ministério porque você gosta. Você tem que estar nessa condição porque isso é um princípio para que você alcance o trono de Deus. É muito mais do que entoar músicas, é muito mais do que qualquer coisa. É muito maior, e a gente tem que entender isso, tem que compreender isso, senão a gente vai ficar aqui só cantando música, e nada vai acontecer. Isso acontece, muitas vezes eu faço porque eu gosto, mas eu não estou fazendo porque é um princípio. Eu evangelizo porque eu gosto, mas eu não faço porque é um princípio. Eu venho para a igreja porque talvez eu goste da igreja, porque eu gosto do ambiente, dos irmãos, mas eu não faço isso porque isso é um princípio. E eu preciso entender isso. Eu preciso entender que eu preciso amar os mandamentos, e tudo que eu fizer, eu preciso fazer com amor. Eu não posso fazer porque eu gosto. Quem está entendendo, diga amém. Eu não venho para a igreja porque eu gosto, eu venho para a igreja porque é um princípio, porque eu sei que aqui é o lugar que Deus habita. Eu preciso entender e compreender isso, e isso tem que ser uma máxima no meu coração. Sabe por que tem muito crente, ele até vai para o céu, eu já falei isso aqui, porque como diz o versículo 1, ele ama a Deus, mas quando entra na segunda parte, de amar os princípios, ele não consegue, ele tem dificuldade de amar. Eu amo vir para a igreja, eu amo tocar, eu amo por quê? Mas por que eu amo? Porque eu sei que quando eu estiver aqui, eu vou chegar à presença do Senhor. Eu tiro o meu eu para viver o eu de Deus, e aí o poder de Deus se manifesta.
Tem muito crente que ele ama Deus e aí por isso ele vai para o céu. Mas aquilo que eu disse, ele vai para o céu vivendo uma vida desgraçada aqui na terra, porque os versículos 2 e 3 nunca vão se concretizar na vida dele. E entra dia e sai dia, e ele olha para a vida dele, e a vida dele não prospera, não cresce, não avança. Mas por quê? Porque ele está quebrando princípios que não podem ser quebrados, porque falta o amor aos princípios de Deus. Falta. Sabe, eu podia falar, levanta a mão, né? Nós acabamos de falar de dízimo e oferta. Mas sabia que até pastores não são dizimistas? Até pastor não é dizimista. Se você não é dizimista, não se acanhe não, porque tem muito pastor que tem dificuldade de ser dizimista. Pastor, evangelista, obreiro, tem dificuldade. Mas ele diz que ele ama a Deus. Mas aí ele vai ter, dentro dessa dificuldade de obedecer, de amar, não é obedecer. Eu faço porque eu amo, e porque eu amo, eu obedeço. Eu não dou o dízimo com medo da minha vida virar uma vida desgraçada e eu viver enterrado nas dívidas. Não, eu dou meu dízimo porque eu amo a Deus. É por isso que eu dizimo minha oferta. E aí a gente muitas vezes não entende porque a nossa vida não avança, não vai para frente e nada funciona. É porque a gente vive assim. E a gente vai fazendo o nosso culto de qualquer forma, de qualquer jeito. Coloca o Salmo 20 para mim, versículo 1, Salmo 20, versículo 1, por favor. Olha lá, presta atenção nisso, ó. Olha o que o salmista vai dizer no Salmo 20. Se você não era dizimista e ofertante, se você não fazia as coisas com o coração, a partir de hoje você vai fazer. O Senhor te ouça no dia da tua angústia, o nome de Deus Jacó te proteja. Olha, quando você estiver com problema, com dificuldade, o Senhor vai te ouvir. Quantos querem ser ouvidos pelo Senhor? Levanta a mão, deixa eu ver. Amém. O salmista está dizendo, nos dias de maior dificuldade da tua vida, Deus vai te ouvir. Presta atenção que Ele vai te ouvir. Por quê? Mas segue o versículo 2. Aonde que o Senhor vai te ouvir? Ele vai te enviar socorro desde o seu santuário. Quando você tiver com muita dificuldade, com problemas e adversidades, vem para a casa de Deus, porque Ele vai te socorrer. É o que está escrito ali. Então, Deus vai te ouvir e tem um lugar, porque a gente acha que Deus vai ouvir a gente em qualquer lugar. Não, Ele está dizendo, o seu socorro vai vir da casa dele, da casa de Deus, da presença de Deus. Não é assim? A gente canta aquele louvor, né? Eu amo estar na casa de Deus. Porque é na casa de Deus, não é em outro lugar. É na comunhão que Deus ordena a bênção. Agora eu acho que Deus vai fazer em qualquer lugar, em qualquer ambiente, e Deus não vai fazer. Segue o versículo 3. Lembre-se, de todas as tuas ofertas. Quem gosta de Bíblia, diga amém. Está vendo ali, sim ou não? Está escrito eu que estou dizendo ou está escrito lá? Quando você estiver com dificuldade, Deus vai te ouvir. Oh, aleluia, amém, Senhor. E aonde que Ele vai te ouvir? Na casa do Senhor. Mas quando você chegar lá, que Deus se lembre de todas as suas ofertas. Mas e se eu não tiver dado nada? Às vezes a gente quer muito de Deus, mas não dá nada para Deus. E aí a gente quer que Deus se lembre da gente. O problema é que muitas vezes a minha vida não muda, e eu não saio do lodo e da lama que eu estou vivendo, porque não tem nada para Deus se levantar, se lembrar. E aí eu quero apelar para a misericórdia de Deus. Mas Deus não quebra princípios. Se você não dá nada para Deus, como é que você quer ter tudo de Deus? Não tem jeito. Está pesado? Está todo mundo com o olho assim. Mas eu te amo, hein? É benção. Eu gosto de Bíblia. Porque às vezes a gente chega aqui,
a gente saca do bolso a nossa lista de pedido para Deus, e a gente está cheio de pedidos, cheio de coisa para pedir, mas eu não tenho crédito nenhum com Deus, porque eu não dei nada para Ele. Por que eu acho que Deus tem obrigação de abrir o céu e derramar bênçãos sem fim na minha vida, sendo que eu não dei nada para Deus? Por que será que eu acho isso? Por que será que eu tenho o direito de achar? Porque quando eu penso assim, é claro que eu estou quebrando o princípio. É claro que eu estou, porque o próprio Deus vai dizer lá em Malaquias 3, faça prova de mim, me prova para ver se você não trouxer a oferta e o dízimo, se eu não vou abrir a janela e vou derramar. Mas aí eu não trago nada. De vez em quando eu trago uma moedinha e ponho. E aí, no dia da minha angústia, da minha dificuldade, eu corro para a igreja, achando que eu vou chegar aqui e simplesmente Deus vai descer com a malinha e vai suprir todas as minhas necessidades. Eu tenho que hoje dizer para você que você vai sair daqui da mesma maneira que você entrou. Está repreendido, bispo, não adianta repreender não, porque Deus não quebra princípios. A gente não quer dar nada para Deus. A gente não quer dar nada para Deus. Vem cá, a gente está fazendo culto, sim ou não? Quantos estão no culto aqui? Levanta a mão, deixa eu ver. Está no culto? Oh glória, aleluia. Ei, presta atenção. Você está aqui num ritual para Deus. O culto começou, não começou? Você já percebeu uma coisa? Eu já fui em outras religiões, não fui crente a minha vida toda. Eu sei como funcionam as outras religiões. Se você sair daqui, dessa igreja, desse lugar, e for em qualquer outra religião, você vai perceber que a sequência do que acontece é igual à nossa. Sabia assim ou não? Você sabia que se você, por exemplo, for num centro espírita, alguma coisa assim, como é que começa lá? Eles começam com o quê? Com os louvores. É assim, começa a bater o tambor, fazer lá. Por que eles começam assim? Porque eles começam a fazer isso, por quê? Porque é o louvor que chama a manifestação de Deus. Então eles sabem disso, muito melhor que nós. E na verdade, eles não param de louvar enquanto o quê? Enquanto o quê? Enquanto não se manifesta. Agora aqui nós, o louvor parou. A pergunta seria essa: quando nós paramos, Deus se manifestou? É porque Deus já se manifestou? Sim ou não? Você responde. Como é que funciona lá? Eles não param de tocar lá aqueles atabaques, aqueles negócios, enquanto a entidade não se manifesta ali. Aí é sinal que veio, chamou. Os crentes, irmão, os crentes que amam a Deus e que seguem princípio. Eu amo estar na casa de Deus. Vamos lá fazer o meia culpa, a gente é meio assim. Louvor parou. A pergunta é: você sentiu Deus? Porque, escute, vem para mim, tá? Mas é o pessoal que fica aqui em cima. Não, querido, é você. Deus se manifesta no meio dos louvores. Se nada aconteceu e o culto está frio, a culpa é sua, minha, nossa. Porque nós deveríamos ficar aqui então, enquanto Deus não se manifestar, eu não paro, eu não vou parar. É isso que eu tenho que fazer. Vamos ficar aqui até amanhã? Vamos, é sinal que nós está geladão mesmo, hein? O certo seria nós cantar um louvor e Deus já bradar. Não precisa nem meia dúzia, um só. Gente, hoje vamos cantar meio louvor só, porque do jeito que nós estamos aqui com Deus, eu amo a Deus, e do jeito que a gente ama os mandamentos dele, a gente ama os princípios, a hora que a gente der um glória aqui, como diz o Léo, as cadeiras vai voar. Mas não é, a gente vem naquela geladeira, o domingo foi corrido, o final de semana foi difícil, trabalhamos, corremos, fomos para lá, fomos para cá, aí a gente vem e a gente quer que quem está aqui faça milagre, faça alguma coisa acontecer, faz Deus vir. Não, irmão, é você. O culto, quem presta é você. É você. Sabe, eu estou aqui,
não é aqui, mas essa semana eu estava vendo, e é uma verdade, né? Alguns questionamentos sobre os louvores que estão sendo cantados nas igrejas, é uma verdade, né? Sabe? Eu acabei de brincar aqui, às vezes vamos cantar um louvor, né? Aí eu quero que Deus se manifeste, aí eu começo, né? Eu amo estar na casa de Deus, a Ele o meu. Deus vai se manifestar com um louvor desse? Nunca. Nunca. Não vai. Esse é um louvor de adoração? Não, não é. Não é. Esse é um louvor seu, para o seu elevo espiritual. Mas nós estamos fazendo o quê? O que nós queremos? Que Deus se manifeste na casa. Na casa que nós queremos que Ele se manifeste. Esse louvor é uma bênção quando eu estiver lá na minha casa, eu falando com Deus. Agora nós queremos que Deus se manifeste aqui, nesse lugar. Então não é esse o louvor. A gente precisa prestar atenção nisso, né? Que as bênçãos se derramem até 1000 geração. Aí eu estou assim, ó. Não é um louvor profético? Então é para me profetizar na vida do irmão. Cada um no seu tempo. Até nisso, muitas vezes a gente não presta atenção. E Deus está esperando. Eu estou esperando um louvor de adoração para mim me manifestar. Eu quero descer aí. Eu quero sentir a adoração desse povo, dessa igreja, porque eu quero me manifestar nesse lugar. Mas aí a gente esquece desses detalhes que são importantes. E aí o louvor vem, Deus se manifesta. Mas aí quando Deus se manifesta, eu não posso estar com as mãos vazias. Oxe, vai lá na Umbanda lá, o bicho manifesta lá, vai pedir alguma coisa para ele, para você ver sem oferecer nada. A primeira coisa que ele faz é o quê? Não, tem que fazer uma oferenda. Sim ou não? Ou vocês não sabem? Eu não sabia. Então é. Se você tiver que pedir alguma coisa lá, você tem que logo fazer a oferenda. Primeiro você faz a oferenda, depois você pede o que tu quer. Lá é assim. Agora a gente acha os crentes na igreja, não. A igreja não precisa do meu dinheiro, eu não preciso dar nada para Deus, nem o meu louvor, nem nada. E daí eu acho que Deus vai aparecer. E quando Deus aparecer aqui, ainda bem que o Senhor apareceu, Deus, eu saco do bolso a minha relação de pedidos e eu vou mandando bala. Por que será que a gente acha que é assim? Por que só aqui que a gente acha que é assim? Eu vou dar uma aliviada. A gente precisa entender e compreender que não é desse jeito. Não vi nenhum glória, nenhum aleluia, mas tá tudo bem. Lembre-se que Ele se lembre de todas as tuas ofertas. Com a palavra você, quantas ofertas você tem dado para Deus? Quantos sacrifícios você tem feito para Deus? Não sou eu. Essa é uma palavra para destravar a tua vida de uma vez por todas. Porque é bom olhar para o Salmo 112, a sua casa será, aleluia, as suas gerações serão prósperas, glória. Mas eu preciso ver, para isso acontecer eu tenho que destravar aqui. O lugar é esse, o lugar que Deus ouve as tuas angústias é aqui. Mas esse também é o lugar que Deus vai olhar. Você está querendo, filha? Você está precisando? O que você tem feito? Esse é o detalhe. Tá? Glória, aleluia. A gente precisa entender e compreender isso, e é importante para destravar a tua vida. Sabe, eu amo a Deus, amém, mas eu preciso amar os princípios de Deus também. Eu amo a Deus, mas Deus tem princípios com respeito ao meu casamento, ao meu relacionamento. E aí quando chega nessa parte, eu dou uma olhada para Deus e diz, eu acho que não tem muito a ver não comigo não, é com você sim. Porque não tem como você amar a Deus e não amar os princípios, aquilo que Deus ordena para mim e para você. Papai, eu amo você, pai, mas assim, esses negócios que você tem aí, pai, é meio brega. Eu amo você, mãe. Os jovens são assim, né? Você ama sua mãe? Seu pai? Amo. Você obedece? Aí já é outro papo, né?
uma outra situação, bispo, não enrola. Só que Deus está dizendo assim, ó, uma coisa tem tudo a ver com a outra. As duas coisas estão juntas. E talvez eu esteja me enganando. Eu amo a Deus, mas eu vivo quebrando os princípios. E aí eu questiono Deus, reclamo com Deus, murmuro com Deus, porque a minha vida vive o que vive, e eu não consigo destravar para um processo maior, para um nível maior a minha história. É por isso. Eu preciso entender. Eu preciso compreender. Ei, escute. Ana, quantos anos Ana foi no templo? Quantos anos? 20 anos. Todo ano, Ana, a Bíblia diz que Ana subia, Ana adorava, Ana ofertava, Ana tributava, mas o milagre não acontecia. Aí, então, bispo, olha aí, ó. Ela subia, ela levava a oferta, né? Eucana dava até porção dobrada para ela levar. Ela chegava lá, fazia o louvor, adorava, entregava a oferta, e ela tinha expectativa de ter um filho, e durante 20 anos isso não aconteceu. Por que não aconteceu na vida de Ana por 20 anos? Por um detalhe que eu preciso entender também, eu preciso compreender, para mim não fazer errado. Eu estou ensinando você. Quem quer aprender, diga amém. Glória. Coloca 1 Samuel 1:17. Aí Ana está lá, Eli está olhando para ela. Coloca o versículo 3. 1 Samuel 1:17. Deixa eu ver. Será que eu errei? Espera aí, segura aí. Todo ano, 20 anos, tinha adoração, tinha oferta, tinha tributação, mas ela voltava decepcionada. Por quê? Porque estava faltando algo para a vida dela. Estava faltando o quê? O profeta. Porque escute uma coisa: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em comunhão. É na comunhão dos irmãos que Deus ordena a bênção. A bênção é como o óleo que escorre pela barba de Arão. Óleo na cabeça é o Senhor, barba, autoridade, corpo, eu e você. Então, presta atenção numa coisa: tudo que Deus tem para fazer na minha e na tua vida sempre vai passar por autoridade. Por que a gente acha que a casa do Senhor pode ser individualizada? Ah, chegamos. Eu já ia ajudar vocês. Estão querendo derrubar o pregador. Ana está ali. O profeta Eli vai olhar para ela e vai dizer: você está bêbada, hein? Eli estava meio fora de si, né? A noção dele estava zoada. Mas ele vai olhar para Ana, depois que ela conta: eu não tenho a sua serva por embriagada, eu estou aqui, meu coração, a minha angústia. Ele entendeu a situação dela. Aí ele vai dizer: então respondeu Eli, vai em paz, o Deus de Israel daqui a 9 meses conceda o pedido do teu coração. O que está acontecendo aqui? Nas outras 20 vezes que ela esteve ali, isso não tinha acontecido. Mas agora o profeta, aquele que Deus colocou com autoridade, vai determinar sobre a vida dela e vai acontecer. Eu vou orar por você hoje aqui. Deus precisa destravar a sua vida, irmão. Agora tem duas coisas: você fica assim se você quiser, sabe? A gente tem duas ideias aqui: viver brincando de crente. A gente vive brincando, né? E aquilo que eu faço, aquilo que eu falei, eu acho que sou a última bolacha do pacote. Mas sabe, o que eu estou fazendo, o macumbeiro está fazendo, não sei quem está fazendo, todo mundo está fazendo igual. E o que é pior, talvez esteja fazendo melhor que eu lá,
porque lá está se manifestando e aqui não. Porque eu vivo uma história com Deus e eu não vejo Deus se manifestar na minha vida. Mas por quê? Porque eu vivo dizendo que amo Deus, mas os princípios dele eu quebro todos. E aí eu não quero viver. E sabe, eu quero viver aqui fazendo o que eu gosto. Pronto, eu gosto de louvar, eu gosto de pregar, eu gosto de vir para o culto, porque eu gosto. E não porque esses são princípios. Você vai continuar aqui, com essa vida medíocre, fazendo o que você gosta, e a sua vida vai ser assim. Desculpa, mas eu tenho que te falar isso. Agora, você pode hoje consertar uma parte disso que está fora do contexto, e entender dentro do teu coração que você ama Deus, e que a partir de agora você vai amar também os mandamentos dele. E quando você for louvar a Deus, você vai louvar até que Deus se manifeste na sua vida. E quando Deus se manifestar, você tem que lembrar que você tem que ter alguma coisa para dar para Ele. Porque a gente sempre vem naquele princípio do nada. Porque se eu não tiver nada, como Deus vai fazer algo? É princípio, irmão. Aí talvez eu vou intitular Deus como alguém mau, porque Deus não está vendo, eu não tenho nada. Deus disse para o povo que ninguém nunca apareça na minha presença de mãos vazias. E eu fico sempre querendo contornar e dizendo para Deus: Senhor, o Senhor sabe que eu não tenho nada, porque se eu tivesse, não. Você não tem nada, porque você não tem nada, porque se você tivesse também, você ia dizer para Deus que você não tem nada. Deus conhece o coração, irmão. E aí você pode seguir essa vida e viver assim, e caminhar assim, sabe? E ser dessa maneira, e viver reclamando da sua vida. Mas eu não consigo nem ser dizimista, eu não consigo nem ser ofertante, porque o dízimo protege e a oferta que multiplica. Tem crente que nunca deu uma oferta na vida dele, sabe? O meu casamento não dá certo, sabe? Mas eu vivo quebrando os princípios do casamento. E aí eu reclamo porque eu não dou certo com a minha mulher, que a minha mulher é rixosa, que o meu marido não é legal, mas eu vivo quebrando os princípios do casamento. E aí, como é que eu vou viver? Sabe, nessa noite talvez seja a noite de você pedir perdão a Deus pelos princípios que você tem quebrado na presença dele, e declarar para ele que a partir de hoje, você vai ser alguém que ama a Deus, mas alguém também que ama os princípios que aqui estão. O manual, a bússola está aqui. Eu li alguma coisa que estava fora? Não, abra aí 1 Leão capítulo 4 versículo 8, não, querido, está aqui, está ali, ó. É a mesma que você tem, está na Bíblia. E por que será que está na Bíblia e eu tenho dificuldade em lidar, em aceitar? Sabe aquele pai: filho, você não vai sair hoje, hein? Eu vou sim, né? Você vai sair, mas esteja em casa às 10 horas da noite, né? A gente é assim com Deus também. Mas eu amo. Eu amo meu pai, mas eu vou te falar, hein? Tem umas coisas que ele pede, que ele manda. Eu amo meu pai, mas ele é chato pra caramba. Eu amo minha mãe, mas vou te falar, cá pra nós, só entre nós, não conta pra ela, hein? Minha mãe é chata, hein? Tem hora que parece que Deus é chato, porque o dele é tudo certinho. E aí eu tenho dificuldade de lidar com essas coisas tão certas que Deus tem, porque eu sou torto, eu sou errado. Sabe? Eu faço o que eu gosto. Não! Vamos cantar aquele louvor. Qual louvor que nós vamos cantar hoje? Sabe? Eu vou cantar esse louvor porque eu gosto dele. Ai, que lindo. Mas aí Deus está olhando
Aí acho que Deus fica lá de cima, e aí, como é que você está? Você está bem? Você está gostando desse louvor? Está confortável? Ai, lindo, ixi, eu decorei ele, é maravilhoso. Mas aí Deus olha para mim e para você e diz, eu não vou descer aí hoje não. Você não me chamou? Não tem nada que eu vá fazer aí. O que eu vou fazer aí? É. Aí a gente começa a cantar, né? Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Aí Deus, opa, todos os dias. Aí Deus começa a olhar, fala, eita, dá até um arrepio em Deus assim, ó. Eu vou aí. Aí ele diz, não, vou ter que ir. Porque eu digo para ele, és fiel. Em todo tempo, em todo tempo tu és tão. Deus se inclina.